Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Estamos aqui para encerrar essa nossa conversa toda. O que que é? Vamos fazer a correção da prova, né? Gente, a prova veio no nível abaixo da aula toda que a gente deu. E eu até percebi bem isso quando eu vi muitos alunos comentando comigo: ah, professor, gabaritei a prova, gabaritei a prova. Puxa, realmente ela veio no nível aquém do esperado, né? Eles vinham elevando o nível, subindo. Eu estava preocupado, passei bastante para vocês, assim, uma coisa mais avançada, né? Falei isso em aula, a gente discutiu bastante, mas o que importa é o seguinte, o que caiu não foi nada de novo, estava tudo dentro da aula, até aquela questão mais pegadinha ali, do artigo 17, mas era caput do 17, falava sobre despesa, e eu citei muito isso em despesa para vocês, né? Que a banca ia pegar alguma coisa em despesa, se não fosse a parte de classificação, ia ser o elemento despesa mesmo da LRF, e foi o elemento despesa da LRF, a despesa de caráter continuado. É bem importante até para a sustentação, para o equilíbrio das contas públicas. Falei para vocês, a função máxima, né, mágica da LRF é sim manter o equilíbrio das contas públicas. Tudo que ela inseriu dentro da LRF foi para garantir esse equilíbrio das contas. Então a razão da LRF foi melhorar o equilíbrio das contas públicas. Inseriu vários elementos, principalmente na nossa lei de diretrizes orçamentárias. Essa sim se expandiu bastante para garantir que a lei orçamentária, quando fosse construída, viesse garantindo esse equilíbrio, ou seja, fazendo consecução de toda essa ação, né, essa ação visando o equilíbrio. De modo geral, não teve muito segredo, foi uma questãozinha de crédito suplementar, de crédito adicional, né, que tratava o suplementar, uma exceção do princípio que eu falei para vocês, meu Deus, coloquei 3 vezes antes da prova no meu Facebook, eu coloquei lá, vai cair exceção, vai cair exceção. E ela assumiu, né, a FCC ela assumiu para ela que ela é a banca que cobra a exceção dos princípios. Antigamente era só a ESAF que brincava com isso, dificilmente você via em outra banca isso, essa questão de cobrar princípios. Agora a FCC assumiu, eu sou a banca que vou cobrar sempre princípio, tem que saber princípio, exceção dos princípios para estar fazendo a minha prova. Mas dei um resumo bem bacana, com 7 exceções que podem ser cobradas, porque nenhuma das bancas cobrou os 7 até agora, mas estão ali os 7, então vai matar qualquer questão de princípios, sem medo de errar. Na minha revisão também coloquei isso, coloquei a questão das despesas, cobrou despesas de caráter continuado, e a questão do crédito adicional é o mais simples, era o básico, né? Ou ela ia para crédito adicional, ou ela ia para um pouco mais difícil se ela cobrasse restos a pagar. Mas eu não acreditava que fosse restos a pagar mesmo, falei até em aula. Restos a pagar de despesas de exercícios anteriores não é a cara da FCC, ela não está cobrando, eu vou passar rápido nessa matéria. Mas crédito adicional a gente falou bastante, tá bom? Vamos para as questões de prova, vamos ver como é que ficou? Vamos lá. Então aqui nesse modelo de prova que eu estou aqui, a questão 58, falou lá, o reforço de uma dotação já existente. Vamos lá pegar uma canetinha e grifar bem esses pontos importantes aqui, né? Já existente na LOA, ou seja, já houve uma previsão, já passou pela discussão lá do Poder Legislativo, já houve uma aprovação de uma determinada dotação num determinado valor de dotação, e essa dotação está sendo requerido uma suplementação, um aumento, uma adição nesse elemento. Então é claro aqui que vai ser crédito suplementar. Tranquilo assim? Puta, tranquilo assim. Lembrando que os créditos adicionais, que é um gênero, tem 3 espécies. Os suplementares, os especiais e aqui o UI, até vou colocar entre aspas para a gente não esquecer aqui, né? UI, que são os extraordinários, ou seja, urgentes e imprevistos. Lembrando que as bancas não têm tratado bem esse quesito aqui do imprevisto e do imprevisível, tá? Isso a gente discute mais em aula, não vou falar agora para vocês. E pode vir também, às vezes elas cobram urgente e imprevisto, ou então, como já vi cobrar em algumas bancas, a questão emergencial, perdão. Extraordinário é um tipo de crédito emergencial. Tá certo também, tá ok? Então vamos lá, como eu falei na aula de exercício, é buscar agora o acerto. Vamos buscar onde é que ela colocou aqui crédito suplementar. Então extraordinário não é, extraordinário do UI, especial é algo novo, especial, então não é um aumento, de algo que já existe. Tá aqui, ó, suplementar. Abertura de um crédito adicional suplementar. Letra C, o gabarito da nossa questão.
Ela é diretona assim mesmo, gente, não tem muito segredo. Vamos só fechar os assuntos aqui. Anulação parcial, dotação. Não, isso aqui é para as alterações feitas no poder legislativo, quando a proposta chega no legislativo, elas têm que ser sempre com anulação de despesa, não pode ser feito de outra forma, tá? Sendo elas antes, né, compatíveis com o PPA e com a LDO, com os dois. É um E, não é um OU. E os excessos de arrecadação de receita, não, elas são fonte, né? Isso aqui é uma fonte bem clássica, até eu diria. Não é a mais clássica, mas é bem clássica. São fontes para abertura de créditos adicionais, tá? Excesso de arrecadação, ela é medida mês a mês, verificando sempre a sua tendência, né? Se ela tiver com uma tendência de queda, muito embora tenha excesso de arrecadação, ela não vai servir. Então, ela é acompanhamento mês a mês da sobra dos excessos de arrecadação, considerando as tendências futuras, né? Beleza? Então, ficou a letra C nessa 58. Vamos subir aqui para 59. Aqui. 59. São consideradas despesas de caráter continuado. Essa foi a questão mais pegadinha, mas também sem muito segredo, gente. Estava no caput do artigo 17 da LRF, não tinha muito segredo. Lá no finalzinho do caput. Despesa de caráter continuado, como eu falei, aquela que é super importante, porque define o equilíbrio, aquela conta que vai durar, né? Vai durar bastante para o Estado. Aí vem a grande questão, o que é esse bastante para o Estado? É aquilo que extrapola 2 exercícios. Então, eu vou pôr aqui, ó, maior que 2 exercícios. Ou seja, tem que ter no mínimo 3, ou 4, ou 5, ou 3 pontinhos, tá? A banca pode colocar esse termo aqui, mudar o texto da lei, colocar no mínimo 3 exercícios. Perfeito. Porque a ideia é que sejam mais que 2 exercícios, tá? A banca nem chegou a pegar tão pesado, ela veio direto no elemento 2 exercícios, tá? Que está na letra A para nós, nessa prova está na letra A. Joia, moçada? É um número mesmo, tem que conhecer esse número, não tem muito segredo, nem tem que ficar aqui discutindo os outros números, né? Que a banca inventou, tá? Joia? Sem segredo, está lá no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 do ano de 2000. Beleza? Facinho. Facinho se lembrar na hora, né? Se lembrar na hora da prova, fica fácil. Mas ela não teve muito segredo não, gente. Como falei para vocês, tinha que ter passado bem nos artigos da 4320, nos artigos da LRF. E veja, a banca nem passou na parte mais difícil. Abre pequenininho aqui para mim, chefe, antes de fazer o último aqui e encerrar. Isso, obrigado, produtor. A banca nem passou pela parte que eu achei que seria mais avançada, que ela ia avançar, ia dificultar, que seria a parte de proposta orçamentária, que estava bem evidente no edital, e seria a parte de ciclo orçamentário. Eu sempre falo para os meus alunos, às vezes, com aulas particulares, que a pessoa, se ela entender bem o ciclo orçamentário, ela entende o orçamento como um todo. A pessoa que conhece muito do ciclo orçamentário entende todo o orçamento. Porque, é claro, uma norma ou outra, dizendo que a classificação é essa, agora, sabe, de um mês para o outro pode mudar a classificação daquela mesma despesa, ou daquela mesma norma, ou aquela regra de lançamento, que é uma, pode passar a ser outra. Regras mudam a toda hora, mas o ciclo orçamentário, o processo, o entendimento, esse não muda. Esse é o elemento rígido. Então, a pessoa que conhece bem o ciclo orçamentário, ela se informa de outras coisas, mas ela já conhece a matéria, ela conhece de orçamento público. Mas a banca não cobrou ciclo, não cobrou proposta, não cobrou alteração de proposta, que seria uma cobrança difícil, cheguei a citar na questão passada. Ela veio nesse nível mais básico, mas, de certa forma, bem cobrado. Não teve nenhuma chance aqui, não vejo aqui nenhuma chance de recurso, tá? Diferente, até porque recurso ela não faz em orçamento, né? A prova do Rio Grande do Sul tinha uma questão errada lá de orçamento, falando sobre a exceção do princípio da universalidade, só que era a menos errada, né? As outras estavam absurdamente erradas e uma meio errada. Ela deu como certa, manteve a meio errada como certa. Então é a visão, é o conceito da FCC que a gente vai ter que trabalhar. Bora, vamos fechar essa última aqui então? Só para a gente dar um tchau para vocês, né? Então, 60, autorização para abertura de créditos suplementares é uma exceção aplicada ao princípio orçamentário da... Esse aqui está lá. É o princípio mágico, né, gente? É o princípio da... é o princípio da exclusividade, que está lá no artigo 165, que é o artigo mais importante.
tem que ler, tem que decorar, tem que saber tudo, cada um dos seus parágrafos da CF, tá? Artigo 65, parágrafo 8º. Beleza? Da Constituição Federal de 88. Quando eu dei em aula, gente, falei para vocês, tá pequenininho lá de novo, doutor. Antigamente as bancas cobravam, sim, 70% das questões de princípio eram sobre o princípio da exclusividade. Agora, dos últimos 2 anos para cá, as bancas mudaram, elas cansaram de cobrar o princípio da exclusividade. Cansaram. Não que não seja muito proeminente, muito evidente nas provas até hoje, mas já está numa linha nos 35%, 40%. Ela já caiu para bem menos, tipo assim, menos da metade das cobranças. Mas, como eu falei em aula, continua sendo mais cobrado porque tem que ser o mais compreendido. Tá? O princípio mais importante da orçamentação, com certeza, sem dúvida nenhuma, é esse. Ele está amarrado, está interrelacionado com todos os princípios, sim, mas ele é bem evidente. Ele é bem destacado dentro desse conceito orçamentário. Ou seja, que o orçamento só pode ter 2 coisas, gente. 2 coisas, prever receita e fixar despesa, não faz mais nada. O que ele faz além é o que está nesse parágrafo 8º e é tido como exceção. Exceção ao princípio da exclusividade, que é a abertura para crédito do tipo suplementar. Lembra que eu falei do Superman? É o único que vai conseguir quebrar esse conceito que é super importante do orçamento, de fazer só 2 coisas. 2 coisas além dessa questão do Superman, que é a abertura de crédito suplementar, até determinado nível, né? Bem comum, se tem aula, bem usual, os entes federativos usarem o 10%, é um número mágico, é que quase todos os orçamentos do Brasil, dos quase 5.600 orçamentos no Brasil, usam esse número do 10%. E a abertura de créditos, de operações de crédito, né? E também, desses vários tipos de operação de crédito que eu posso abrir, também aquela operação de crédito diário, que ela é uma operação de crédito um pouquinho diferente, porque ela não é receita, só isso. Então essas 2 é que são as exceções a esse princípio mágico, que o orçamento só pode ter 2 coisas, e é chamado princípio da exclusividade. Então essa autorização para abertura de crédito suplementar é uma das 2 exceções do princípio da exclusividade, bem trabalhado repetidamente em aula, tá? Beleza? Então vamos achar essa resposta aqui? Pá, letra B, exclusividade. O princípio da clareza a gente citou, né? É o princípio que diz que o orçamento tem que ser de modo claro, é claro, não pode ser essencialmente técnico, não pode ser aquela coisa numérica, sem ter uma boa explicação de maneira a deixá-lo claro. Nunca vai chegar um elemento muito claro, tá? Até o professor Paludo sempre fala que não existe a aplicação na prática desse princípio. Eu entendo um pouco diferente, eu acredito que possa sim existir. Ele vem para quebrar essa coisa matemática, para a gente não receber o orçamento em forma de tabela, uma tabelona bem grande, cheia de números e códigos lá. Ele conceitua, né, esse princípio da clareza para que ele venha mais didático, né, o mais didático possível. Tá? Exclusividade, que é o nosso gabarito, letra C. Legalidade, seguir os conceitos de lei, né? Falei bastante essa questão. Todas as normas legais são leis, tá? Mesmo as crédito adicional é uma lei de crédito adicional. Universalidade, ou seja, tudo tem que estar no orçamento. Lembra da mãozinha? Tem que fazer mãozinha, fazer tudo no orçamento, com uma exceção só, que é o orçamento operacional das empresas estatais independentes. Lembra? Mas só das independentes e só o orçamento operacional delas. Princípio da anualidade, ou também conhecido como periodicidade, cai bastante em prova esse outro termo, né? É que o orçamento tem que ter 1 ano, e que no Brasil esse 1 ano é de 1º de janeiro até 31/12. Sempre, de maneira alguma pode ser diferente. Passa lá, chefe. Só como referência, aquele crédito, a questão dos créditos adicionais, está lá no artigo 41 da Lei 4320 de 64, aquela bem antiga, tá? Como curiosidade, está lá no inciso 1, o suplementar, para a gente dar uma olhada mais específico. Mas ele é muito mais doutrinário hoje do que legal. Claro, vem dessa lei de 64, mas a doutrina toda é quem trabalha esses conceitos dos 3 tipos de crédito e a forma de abertura. Cada ente federativo constrói suas normas específicas para aplicar a abertura de créditos adicionais na sua referida entidade federativa, ou seja, no seu município, no seu estado ou mesmo na União. Tá? Então, por isso que as bancas até não envolvem muito além do que está na lei, porque cada um pode, na verdade, fazer adaptações para aplicação na sua respectiva entidade federativa. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado
da correção, acima de tudo da aula, né? E tenho aprendido bem essa matéria. Vamos estar trabalhando mais esse assunto para frente nos próximos concursos que vão vir agora aí, TRT Santa Catarina, Mato Grosso. A gente vai fazer essa correção também, trazer para vocês sempre online, o mais quentinho que puder, ou seja, o mais rápido possível. Na página Professor Agamenon, tá lá, segunda-feira à noite eu já postei essa correção das questões, já falando que não tinha visão, eu não tenho visão de recurso nessas questões, e tudo que eu acompanhei até hoje, hoje é quarta-feira aqui, não estou visualizando ainda, tá, gente? Então as questões tão limpinhas, conseguiram acertar, diferente do Rio Grande do Sul, né? Eles conseguiram acertar todas aqui, tá? Beleza? Moçada, obrigado, continuem com a gente vai estar montando os outros cursos agora de orçamento específicos e vamos estar passando o materialzinho filé para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!